Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre o que fazer quando a gente compra coletor errado. Isso acontece muito com iniciantes, muita gente não sabe exatamente como funciona o coletor e acaba comprando um coletor grande demais, ou pequeno demais, ou rígido demais, ou mole demais. E isso é super comum, então assistam aqui as playlists do Papo de Copinho, porque elas vão fazer com que vocês não cometam vários erros de iniciante, que eu, inclusive, cometi quando eu era iniciante. Então, vamos lá. Quando que é a hora de jogar a toalha e falar, não, esse realmente não vai ter como, eu vou ter que comprar outro produto? Eu nunca recomendo que você use uma vez, conclua que você comprou o produto errado e já pense em comprar outro. Por quê? Porque às vezes a gente consegue se adaptar mesmo quando o coletor não é aquele ideal para o nosso corpo. O que vai acontecer quando a gente tem essa situação? Muito provavelmente o período de adaptação vai ser mais longo e um pouco mais difícil. Então você vai ter mais vazamentos, você vai ter um pouco mais de dificuldade de achar um encaixe que funcione. E isso vai durar, em vez de durar 3 a 4 ciclos, que é o período de adaptação padrão, pode ser que dure mais, 5 ciclos, 6 ciclos, às vezes um pouco mais até. E é um pouco frustrante, mas se você está com aquele orçamento apertado, é possível fazer funcionar em alguns casos. Outros casos já vão ser mais difíceis. O caso mais fácil é quando você tem o colo baixo e compra um coletor assim compridinho, bem alongado, para colo alto. Isso aqui é um Flirt. Então, a solução nesse caso é você, primeira coisa, tentar usar o coletor do avesso. Só virar ele do avesso. Tem vídeo aqui falando só sobre esse assunto aqui no canal, playlist de perguntas frequentes. Quando você vira o coletor do avesso, você pode regular o comprimento dele. Então ele pode ficar mais assim, ele pode ficar mais assim, e costuma funcionar para várias pessoas que cometem o erro de ter o colo baixo e comprar um coletor para colo alto. A situação contrária já é um pouco mais complicada. Quando você tem o colo alto e você compra um coletor para colo baixo, bem curtinho assim, o que acontece? Na hora que você coloca, ele vai subir e na hora de tirar vai ser um pouco mais difícil. Ah, é impossível aprender a tirar esse coletor pequeno? Não. Use posições diferentes, tente posições de cócoras, tente posição deitada, tente levantar a sua perna, veja como você consegue alcançar melhor. Faz força pélvica para baixo, tenta usar uma posição que vai encurtar um pouco o seu canal. Segura no cabo. Esse tipo de cabo é muito bom, esse cabo de anel é muito bom para esse tipo de situação. Inclusive, você pode apoiar o seu dedo aqui enquanto você aperta o corpo do coletor para remover o vácuo, e aí você vem puxando, você pode puxar em zigue-zague. Tem todo um vídeo aqui no canal também falando sobre o que fazer quando você fica com o coletor preso e tem dificuldade de tirar. Então, é aquilo que eu falei, você vai ter um período de adaptação onde você vai se estressar um pouco mais e vai demorar um pouco mais para você se acostumar com esse produto. Mas muitas vezes a pessoa não está em condições de comprar outro naquele momento. Então, é possível se adaptar. E eu acho que vale a pena a tentativa. Não desista do seu coletor muito rápido. Principalmente se você ainda está no período de adaptação. O que acontece se eu comprar um coletor com um diâmetro muito grande? Provavelmente ele vai te causar um certo incômodo na hora que você colocar. Os coletores eles são feitos de material maleável, então dificilmente ele vai causar grandes dores ou vai te causar alguma lesão, alguma coisa assim. Nada disso vai acontecer, mas é possível que se for um coletor com um diâmetro muito grande, ele pode te causar um certo incômodo e ele pode ficar com a borda meio assim, amassada, que vai dificultar bastante na sua adaptação. Essa é uma questão de você ir tentando durante vários ciclos para ver se esse incômodo vai diminuindo ao longo do tempo ou não. Se o incômodo não diminuir ao longo de 4 ciclos, aí sim é hora de jogar a toalha e tentar um coletor de diâmetro menor. Se o contrário aconteceu, você comprou um coletor de diâmetro muito pequeno, o que vai acontecer? Ele vai ficar escorregando, ele vai vazar, soltar o vácuo quando você se movimenta, quando você levanta, quando você deita.
à noite, quando a sua musculatura relaxa, quando você faz determinados movimentos, ou quando você vai fazer atividade física, ele vai vazar em momentos específicos. Se você rir muito, contrair muito o abdômen, ele vai descendo porque o diâmetro está pequeno demais. Nesse caso, uma coisa que você pode tentar é usar outras dobras para ver se ele pega um vácuo forte o suficiente para segurar nas paredes do seu canal o máximo possível, para que você possa usá-lo pelo menos até você poder adquirir um outro de diâmetro maior. Se depois daquele período de adaptação realmente você está vendo que não está rolando para o seu corpo, aí sim é a hora de jogar a toalha. Quando você compra um coletor muito rígido, aquele coletor que quando ele pega o vácuo, ele começa a te dar uma cólica, uma dor, um incômodo, uma pressão pontada, significa que você tem sensibilidade no canal, sensibilidade no trato urinário, e coletores rígidos não são para você. Você vai precisar de um coletor mais molinho. É impossível se adaptar nessa situação? Não é impossível. Tem sempre aquela manobrinha de coloquei o coletor, tô sentindo aquela cólica, aquela pressão, dá uma apertadinha no coletor ou uma empurradinha na parede do canal para descolar a parede do canal da borda do coletor, deixar passar um pouco de ar e ver se esse vácuo reduz um pouquinho para poder aliviar a dor. Se essa manobra não funcionar, uma outra coisa que você pode fazer é tentar dobras mais simples. Então, em vez de fazer dobras como a meia diamante, a lábia, a origami, a tulipa, fazer dobras mais simples, como a punch down ou a dobra em C. Se você tem sensibilidade e coletores rígidos te incomodam, dificilmente você vai precisar de dobras mais complexas. Tá? Dobras mais complexas são para pessoas que têm a tonicidade de musculatura um pouquinho mais difícil e têm dificuldade de abrir coletores e precisam de um vácuo mais forte para segurar, inclusive, fluxo. Então, se você não precisa disso e o coletor está dando vácuo muito forte, tente dobras diferentes, tente também colocar em posições diferentes. Se você costuma colocar sentada, tenta colocar em pé ou de cócoras, porque tudo isso pode melhorar a sua experiência com o coletor. E, como eu disse, se passar o seu período de adaptação, cerca de 4 ciclos, 5 ciclos, nesse período você vai precisar usar proteções externas para lidar com os possíveis vazamentos que vão acontecer. Se realmente você tentou, se você olhou todas as dicas, tem playlist de iniciante aqui no canal, tem perguntas frequentes, tem várias playlists com informações que podem te ajudar nessa adaptação que vai ser um pouco mais difícil. Se você tentou realmente de tudo e realmente viu que não tá rolando pro seu corpo, aí sim é a hora de jogar a toalha e falar, eu preciso comprar um outro produto. Então, às vezes, a gente acaba gastando dinheiro à toa porque pensa que não vai conseguir se adaptar e, às vezes, a gente consegue se adaptar usando esses macetes. Então, é isso, gente. Comprou o coletor errado, não entre em pânico, não pensa que você vai precisar gastar dinheiro imediatamente. Tenta, porque é possível se adaptar. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue e, infelizmente, sim, aí é a hora de você pensar em comprar outro produto. Até o próximo vídeo.